E agora nós vamos dar andamento com a palestra da UB, a Paula Alves Donantuoni, que é especialista em desenvolvimento de negócios na América Latina. O tema da apresentação dela é poliuretanos de alta performance à base de policarbonato de ol para mineração. Então, Paula esteve conosco ontem no painel Petróleo e Gás. Prazer ter você de novo, Paula. Tudo bem, Simone, Paula? tudo bem? Como passou de ontem para hoje? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigada, e vocês? Ótimo dia ontem também de painéis, né? Muito bom, muito bom. Então, já fiz a tua apresentação do tema que você vai falar. Te desejo aí uma excelente palestra, Paula. Muito obrigada. Bom, Simone já introduziu um pouquinho aí sobre mim, né? Então, qualquer necessidade que vocês tenham ou queiram conversar, estarei à disposição, meus contatos estão ao final. Mas, como eu comentei ontem, algumas coisas vão se repetir hoje, justamente porque a nossa intenção, primeiro, é trazer um pouquinho da informação, quem é a UB, o que a UB faz, e o que a gente proporciona aí para esses determinados mercados que necessitam de produtos de tanta alta resistência, né? Então, bom, a gente vai começar falando um pouquinho da UB. A UB é uma empresa japonesa, pode passar, por favor? A UB é uma empresa japonesa, a gente tem mais de 120 anos no mercado, a gente tem um capital, somos uma empresa de capital próprio, né? E também a gente tem mais de 11 mil funcionários ao redor do mundo. E uma das partes aí que eu acho muito importante sempre citar é que a gente tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento anual, sempre bastante grande, em cerca de 111 milhões de euros entre as nossas unidades de P&D. Bom, a seguir são um pouquinho mais da nossa história, da onde a UB surgiu. Ela surgiu através de uma mina de carvão no Japão, e com isso, pouco a pouco, a gente acabou indo agregando outras empresas, então na parte de ferro, cimento, nitrogênio, áreas bem diversas, e eu vou explicar para vocês agora na frente, na verdade, quais são os nossos mercados, né? Se vocês puderem voltar à apresentação, por favor. Bom, a gente vai... então tá bom, eu ia falando assim a apresentação, mas aí em 1942 a gente se tornou a empresa UB, né, o grupo UB realmente, através do mundo e as nossas diversas empresas, devido ao nome da cidade que nós estamos com maior intensidade aí de plantas, laboratórios e tudo mais, fica no sul do Japão. E a gente tem também aí, nós somos os maiores produtores globais de policarbonato de ol, que é um pouquinho mais do que a gente vai conversar hoje. E em 2010, que foi fundado o escritório aqui da UB Latinoamérica, que é o qual nós atendemos toda a América do Sul. Bom, o próximo a gente vai falar um pouquinho quais são as áreas, né, como eu mostrei aqui para vocês, acaba sendo a nossa estrutura, na verdade, primeiro, desculpa, realmente o tamanho da nossa estrutura, que atende aqui América, Europa e América Latina, é uma planta que está localizada na Espanha, então devido à logística, a gente sempre fala que a gente atende a área atlântica, né, através dessa planta, e que são mais de 300 mil metros quadrados de planta, mais 40 mil no porto da cidade que nós estamos localizados, que fica aí a 200, 300 quilômetros de Barcelona. Bom, agora sim, a gente vai às 5 divisões, as grandes divisões que a UB pertence. Então, a primeira divisão é a farmacêutica, a segunda a química, meio ambiente, energia e meio ambiente, né, maquinários e cimento, e construção. Bom, a área de cimento e construção não é uma área realmente que a gente traz muitos produtos para cá, então somos muito mais enfocados na área química, de energia, farmacêutica e maquinário aqui na área atlântica. Bom, a seguir a gente mostra um pouquinho aí a nossa presença no Japão, então sendo uma empresa japonesa, como eu comentei, a gente tem uma presença muito intensa entre plantas, fábricas, a mesma coisa, né, desculpa, escritório central e laboratórios. Então, a gente pode seguir, que agora é a nossa apresentação no mundo. Então, as fábricas que nós temos,
tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os escritórios e os laboratórios também de pesquisa e desenvolvimento que nos atende. A seguir, então, podemos ir, a gente vai falar, então, um pouquinho mais aí de poliuretano para a área de mineração. Então, quais são as diferentes possibilidades de aplicação? Volto mais uma vez, como eu comentei ontem, não vamos se restringir aos elastômeros, né? Aqui também o nosso colega da Parker Lord acabou apresentando mais sobre os adesivos e suas possibilidades também. Então, isso é bastante interessante a gente ponderar, porque a gente tem a visão sempre fechada nos elastômeros e que a gente pode trazer um pouquinho mais aí também para a parte de coatings, adesivos e selantes, além dos elastômeros. A gente vai falar um pouquinho mais aqui, claro, dos elastômeros, um pouco o nosso foco, mas também dos diferenciais para as outras áreas que são aplicáveis da mesma maneira. Então, os pré-requisitos, né, que a gente vê aí, resistência mecânica, química, hidrolítica, abrasão, resiliência também a gente vê muitas vezes, né? Então, tudo isso é o que a gente precisa trazer para ter realmente um produto. E complementando com o que o Bruno acabou de contar para a gente também, a necessidade da área da mineração ter essa reciclabilidade, circularidade de produtos, porque a gente acaba usando produtos muito simples, poliuretanos realmente de, entre aspas, baixa performance, vamos falar assim, que são essas telas, por exemplo, que ele citou, que duram 3 meses. Então, o que a gente pode também, a circularidade aí dos produtos acabam vindo através de produtos mais duráveis, e é o que a gente vai comentar um pouco aqui para vocês também, o quão importante é a gente ter produto de longa vida útil. Então, qual é o maior desafio da mineração? Volto a falar, é o mesmo do óleo e gás, primeiro a questão da manutenção. Então, do altíssimo custo de manutenção, acaba trazendo para a gente aquele questionamento. Se eu troco uma tela, um raspador, uma esteira transportadora, um hidrociclone, a cada 3, 6 meses, quanto isso me custa de manutenção? E, na verdade, a gente tem que pensar também, será que ele está me custando a longo prazo a mesma coisa que eu vejo a curto prazo? Então, sabe aquela conta que a gente sempre fala que é o custo-benefício? Então, na verdade, é isso que a gente tem que fazer um pouquinho mais de conta, né? Então, não aquela conta aqui, agora, super momentânea, de falar, não, mas eu vou pagar na minha peça X, e eu pagaria 2X se eu comprasse outra peça. Mas o que essa outra peça pode me promover? Mais produtividade, durabilidade, menos manutenção, melhor resistência, né? Gerar um produto melhor final. Então, tudo isso também a gente tem que analisar e ponderar quando a gente analisa o que a gente vai comprar, né? Isso não só na mineração, eu acho que na vida como um todo. E as necessidades aí são ambientes com condições muito adversas, então a gente tem a necessidade, por exemplo, de resistência à hidrólise, mas a gente também tem uma resistência química, vamos dizer, junto com a abrasão, junto com resiliência, porque aquela polpa do minério que passa, por exemplo, numa tubulação ou num hidrociclone, acaba realmente precisando de muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente fala, eu vou escolher pelo poliuretano, na verdade, que me dá um pouco mais de uma dessas propriedades, porque todos eu não consigo ter, ou como eu consigo realmente agregar o máximo que eu posso, aditivando, encarecendo o meu poliuretano, colocando tantos outros aditivos. Então, buscar a durabilidade e a estabilidade aí dessas peças é a nossa ideia por aqui. Bom, então, o seguir, por favor. A gente vai falar o anterior, deixar no slide de tecnologia, por favor. A gente realmente vai falar outra vez de tecnologia, a gente já está vendo hoje aí com algumas palestras desde que começamos, a gente está falando o tempo todo de tecnologia e inovação, a gente está querendo trazer para o Brasil o que realmente, e para a América do Sul, né, o que realmente parece que a gente acaba sendo secundário no mundo, né, as pessoas precisam esperar alguma empresa ou de alguma maneira ter a possibilidade de atingir essa tecnologia. Então, quando sai o telefone de última geração, o Brasil é o primeiro a receber? Não, a gente sabe disso. Vai chegar? Vai chegar. Mas quanto tempo isso leva? Quanto eu tenho que esperar e quanto a mais eu pago por isso?
E também um carro, por exemplo, ou tantas outras tecnologias que nós sabemos, como nós podemos trazer essas tecnologias? Ah, quando eu visito feira, quando eu falo com outra unidade da empresa, só dessa maneira realmente consigo trazer. E essa não é a ideia, né? Então a tecnologia ela já é presente aqui, então a UB realmente já fornece esse material aqui no Brasil, na América do Sul, para diversas aplicações, e que a gente sabe que o diferencial é, quanto mais empresa conhecer, mais o custo-benefício, a durabilidade vai ser requisitada e a gente vai parar de falar de poliuretano de alta performance. Agora a gente pode ir para o próximo, por favor? Como um poliuretano que, na verdade, a gente não tem ideia do que é essa alta performance, né? A gente fala que eu tenho uma alta performance, às vezes usando um PPG, e quando a gente questiona o cliente, é o que ele conhece, porque é o que solicitam, né? Então, isso é o que a gente fica perguntando. Esse é o mais atual? Esse é o melhor? Ou o cliente, o usuário, vamos dizer, ele não tem ideia, na verdade, do que mais tem de tecnologia aí, do que a gente pode proporcionar. Então, nós, aqui, fabricantes, né, das matérias-primas, vocês também transformadores e os usuários, a gente sempre tem que estar atrás de tecnologia, ou de produtos que ainda não chegaram aqui, ou de como a gente pode realmente usar algo melhor para a gente promover o que é realmente um poliuretano de alta performance. E o que seria o poliuretano de alta performance? É a gente conseguir, em um mesmo poliuretano, uma resistência química e hidrolítica. Paula, isso é impossível, imagina, ou a gente tem um ou a gente tem um pouquinho do outro, mas tão bom nos dois é um pouco mais difícil? Bom, nem tanto. Melhorar as nossas propriedades mecânicas, a nossa resistência à abrasão e a resiliência, eu aproveito para pôr aqui, enfocando um pouquinho também no que a gente precisa, e a resistência aos intempéries, num exemplo dos coatings, por exemplo. Então, muitas vezes, tubulações aí são revestidas, pintadas externamente, e que isso tem uma durabilidade super pequena. Então, como o nosso colega comentou também, uma pá de energia eólica sendo pintada, sendo revestida com um produto de baixa qualidade, imagina a dificuldade para a manutenção daquela pá. Então, esses já são produtos usados globalmente, realmente que fazem sentido e que têm a aplicabilidade. Juntando tudo isso, um pouco do que eu já comentei para vocês, a gente, na verdade, consegue visualizar esse custo-benefício. Então, a gente pode dar um enter aí, por favor, para aparecer a última frase do slide, que a gente realmente tem o custo-benefício e a durabilidade e a longevidade do material. Então, a gente consegue promover realmente um poliuretano de alta performance, gerando tecnologia nos poliuretanos. Próximo, por favor. Próximo, aí. Então, já comentamos hoje também, acho que vocês estão acompanhando aqui todo o painel, então não vou falar um pouco de mais do mesmo, o que é o poliuretano, e a gente vai falar, então, só da diferença entre os polióis. Então, a gente acabou ouvindo bastante hoje também sobre o poliéster e poliéter, porém, a gente também tem a cadeia do carbonato. E é um pouquinho no que a gente vai focar aqui, para que a gente consiga ter essa tecnologia, essa referência de produto com durabilidade, preço justo, né, e realmente ser competitivo no mercado. Já existem clientes usando por aqui na América do Sul, testando, colocando em cliente, vendo a durabilidade, falando, Paulo, ainda não posso nem te responder, porque o cliente continua usando, e isso é maravilhoso, né, a gente ouvir realmente, porque como uma empresa japonesa, a nossa ideia não é vender a qualquer custo. Na verdade, é a gente vender qualidade, a gente ter um nicho de mercado que espera por tecnologia, espera por produto de qualidade. Então, próximo, por favor. E aqui a gente mostra um pouquinho, então, de algumas propriedades desses produtos mais enfocados para a área de mineração. Então, a gente consegue olhar aqui, por exemplo, a absorção de água, então, comparado com um PTMEG, por exemplo, que realmente a gente já tem uma redução interessante no percentual de peso de absorção de água, né? Então, a gente fala em quase 50% menos de absorção de água. E também a resistência à abrasão, então a perda de volume
do material em milímetros cúbicos, seguindo as normas e tudo mais. E a gente pode voltar, por favor? Então, o quanto a gente vê dessa variação. Então, a gente tem uma quantidade no PTMeg de perda muito maior, ao redor aí de 30 a 35 milímetros cúbicos, e o que a gente conseguiu atingir entre 5 e 10 milímetros cúbicos com os produtos à base de policarbonato de ol, lembrando, misturados com PTMeg. Então, não estamos falando de um PU exclusivo de PCD. Então, o quanto a gente ainda consegue melhorar e ter produtos de tecnologia aí, sem usar exclusivamente só o PCD. Então, agora a gente pode ir para o próximo, por favor. E aí, qual é a nossa solução? Justamente isso que a gente acabou de mostrar aqui. Promover um produto que tenha durabilidade e alto desempenho em todas as propriedades necessárias, né? Óbvio, depende da aplicação, uma fica um pouquinho mais a desejar, mas as outras, como um todo, a gente consegue alcançar muito mais. E também a gente ter resistências melhoradas, que é o que a gente vai no próximo gráfico verificar, por favor. Então, aqui a gente consegue ver o diferencial quando a gente compara PU puro, né, de PCD, de Capro e de PTMeg. Então, os outros a gente estava comentando uma parte misturada. Então, um PTMeg com um PCD, por exemplo. Mas aqui a gente já está falando a mesma formulação, alterando somente o poliol. Então, teve aditivação? As mesmas, o mesmo uso de isocianato. Então, para a gente comparar realmente que eles estavam nos mesmos ambientes, nas mesmas condições. E aqui a gente sempre fala de variação da propriedade. O que é a variação? Quando ela começa, ela é estudada, né? Como esse produto saiu da fábrica e está pronto para ser usado, depois que ele foi colocado nessa condição adversa, e depois de um período eu vou medir novamente e o que eu obtenho através disso, certo? Então, a gente vê que a variação aí das barrinhas azuis, que são poliuretanos 100% à base de PCD, tem uma variação muito menor realmente do que os outros PUs. Então, por exemplo, a resistência à tração, que é esse caso que a gente está mostrando para vocês, a gente tem uma resistência, uma variação nessa resistência à tração só de 10, 15% no PCD. Frente ao PTMeg, ele varia em torno de 90%. Então, voltando às palestras que a gente já assistiu hoje, o que está acontecendo? Eu realmente prefiro usar algo que dure menos e deixar o meu meio ambiente aí até um pouquinho mais cheio, né, o lixo cheio, ou a gente realmente consegue usar desde o começo um produto de uma qualidade melhorada e depois realmente usar aí a super solução da Covestro, realmente muito interessante, também já com produtos mais duráveis e a gente cada vez mais conseguir ir deixando um legado aí para os filhos, para os netos e para todo mundo que venha para frente de menos lixo, né? Então a gente consegue ponderar tudo isso com o decorrer do tempo. Então, resistência química, a gente também vê essa menor variação na resistência à hidrólise e também com a resistência a intempéries. Então, a gente pode ir para frente, por favor? E aqui a gente vai um pouquinho mais no detalhe do que esse gráfico mostra. Então, o período que ele foi testado e com quanto tempo, na verdade, a gente já começou a ver o gráfico aí caindo, né? Então, a gente vê que um PTMeg com resistência à hidrólise, ele realmente ele tem um pico aí nos 20 primeiros dias e depois ele, na verdade, começa a se degradar. Então, talvez eu tenha um PTMeg em um determinado ambiente que eu falo, nossa, mas ele é muito bom para ser usado em um mês. Realmente, porque ele ainda não começou a decrescer a sua resistência, né? E aí a gente não acabou chegando ainda no ponto que são ali mais ou menos os 60 dias que ele já não tem nenhuma propriedade. Então, que eu não posso estar com esse produto aí na minha máquina, na minha linha de produção, porque ele não vai estar funcionando de acordo com o que ele necessitaria. Então, com a degradação ao... Nossa, tô ceguinha aqui com calor, olho, né, não consigo enxergar aqui, vou abrir a minha colinha também.
Mas, ai, por favor, muito obrigada. Então, é a degradação ao calor no próximo gráfico, e aí a gente consegue ver a mesma situação que nós acabamos de comentar, que seria o quê? A gente tem essa estabilidade por um determinado período, então a gente pode falar tanto o PCD quanto a Capro na degradação ao calor, até uns 30 dias são muito similares, né? Então a gente realmente obtém aí o melhor dos produtos, porém que daí para frente a Capro começa a se degradar. Então realmente essa variação na resistência à tração começa a ser mais intensa, até chegar aqui nos 60 dias mais ou menos, eles já atingiram em torno de 40% do que nós estávamos falando de resistência. Próximo, por favor. Agora, novamente, um zoom para eu enxergar um pouquinho melhor, muito obrigada. Então, a gente tem também aí a degradação com o tempo. Então, mais uma vez, a gente enxerga que até 400, 500 horas, que é onde está aquele bolo todo ali no meio, todo mundo tem uma performance muito parecida, mas que daí para frente, a gente pode comparar o PCD realmente só com o PTMEG nessa resistência. Então, uma estabilidade muito maior ao longo do tempo. Então, em horas, até as 1.200 horas, a gente já descartaria, por exemplo, a Capro. E com relação à degradação a óleo, que a gente vai também nesse mesmo caminho, que com aí 10, 20 dias a gente já vê que a degradação é muito mais intensa nos outros dois PUs. E o que isso mostra para a gente, né? Vamos resumir tudo isso desses 4 gráficos? A gente acaba tendo que um é bom em uma coisa, mas é péssimo na outra. Um é melhor nisso, mas é mais ou menos naquilo. Então, realmente, qual é o produto mais estável, um pouquinho mais confiável ao longo do tempo? É aí que a gente fala dos PUs à base de PCD. Podemos ir para o próximo, por favor? E aqui a gente, então, apresenta um pouquinho como a gente pode atingir e ter esses produtos aí em todas essas peças da mineração e aonde você precisa realmente de uma melhor performance. Então, a gente pode falar de 2 frentes. A primeira frente, a gente pode falar da resina, do pré-polímero, né, que é o Eternatane. Então, a gente tem produtos que variam de 5 a 15, 16% de NCO livre e que também a gente tem a disponibilidade também de criar alguns novos produtos. Então, se a gente precisar trocar o isocianato, se a gente precisar misturar 2 tipos diferentes de PCD, para atingir realmente as propriedades necessárias. Então, como a gente falou, a gente investe realmente em diferencial de pesquisa e desenvolvimento, em nicho de aplicação, e que isso existe essa disponibilidade. Então, temos produtos desenvolvidos exclusivamente já para alguns clientes, na parte aí das resinas dos pré-polímeros. E temos também alguns produtos já disponíveis para que vocês também possam testar, conhecer, colocar no cliente, para que vocês vejam o diferencial. Eu não falo para vocês, não, troque um pelo outro, né? Vamos ali, sabe como a gente normalmente fala? Contratipa, né? Ah, você tem algum contratipo? Não, a gente não fala isso porque realmente os nossos produtos não existem aqui. Então, não tem uma resina, um pré-polímero que a gente vai comentar que é na mesma base química dos que as coisas que a gente oferece. Então, por isso, a gente sempre pede uma parte de adaptação. Então, mas o que é adaptação? Para a adaptação do processo também. Então, provavelmente você está acostumado a usar um pré-polímero líquido. Então, quando ele chega aí numa determinada viscosidade, eu envio para você com uma viscosidade um pouco maior, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você não tem uma capacidade inicial de produzir isso de bate-pronto. Né? Então, o que eu preciso fazer? Na verdade, eu vou te enviar uma amostra para que você veja que essa pequena diferença de viscosidade que o PCD tem entre os outros materiais, que também é adaptável ao seu processo. A única coisa você vai ter que checar. Aumenta um pouquinho a temperatura, diminui, deixa um pouquinho mais para tirar as bolhas, o que você vai ter que adaptar de uma maneira muito leve também no seu processo. Já com relação ao poliol, então, tanto que você formule o seu PU, você tem algumas maneiras de utilizar isso.
Então, como eu já comentei anteriormente, você não necessita 100% substituir o seu PTMEG e colocar aí o PCD na sua formulação. Ah, Paula, mas o que eu faço? Então, você pode ir testando essas misturas. Então, tem cliente que está com 40% de PCD e 60% de PTMEG. Ah, mas ele conseguiu? Sim, ele precisava melhorar a abrasão da peça dele em tanto, e com 40% foi suficiente. A gente sempre fala para começar o teste em 50%. Mas, claro, vocês sempre verificam, a gente sabe, eu já fui muitos anos também de laboratório, a gente acaba fazendo extrapola todas as possibilidades. Então, eu vou começar com 10, 20, 30, 40, 50, vou fazendo todas as minhas substituições para ver o quanto e em que momento essa união entre o meu poliol usual com o meu novo poliol, ele vai me gerar essas melhorias necessárias, né? E aí você tem uma ponderação realmente na sua formulação. Ah, e as adequações da minha fórmula, Paula? Eu tenho que trocar tudo, o que eu tenho que fazer, né? Bom, a gente fala que a sua fórmula vai ser a mesma. Quais são as adaptações? Vamos supor que você use um aditivo para melhorar a abrasão. Você não vai precisar usar um aditivo para melhorar a abrasão, justamente porque somente com o incremento desse poliol você já vai obter produto realmente que tenha a performance que você esperava, que antes você aditivava e encarecia, e tinha mais um produto, tinha que fazer mais uma compra, né? Então agora, na verdade, você reduz o número de produtos aí, talvez de aditivos que você utilize, para obter da mesma maneira um poliol com uma qualidade superior. Então, isso também a gente pode conversar aí a cada caso, no particular, a cada aplicação, e que realmente a gente vai compartilhando o que a gente tem de conhecimento e de aplicações reais, para que vocês possam usar e testar e colocar no cliente e ver esse diferencial. Próximo, por favor. Bom, aí a gente vai num resumão aqui do que a gente falou. Então, o procedimento, eu acabei de falar para vocês nesse sentido do pré-polímero, principalmente das resinas, né? Também na formulação da própria resina. Então, o quanto você tem que se adaptar, isso é muito tranquilo, muito leve, não é uma coisa que você precise mudar todo o seu processo, mudar meu laboratório, mudar minha fábrica, não funciona dessa maneira. Pensa que você só está usando um outro tipo de poliol. Então, mais uma vez, o uso do celular, por exemplo. Então, toda vez que atualiza um sistema Android, vamos supor, ou que você compra um novo celular, a funcionalidade, a forma de você trabalhar muda, mas muda às vezes muito pouco, né? Porque eles trouxeram alguma melhoria para você. Retenção das propriedades e durabilidade é o que a gente conversou aqui o tempo todo, então essa é a ideia, esse é o ponto, e o quanto a gente precisa adequar isso para que o mercado veja que não adianta eu usar um poliuretano que eu acho que é de alta performance, que é o que eu conheço de poliuretano de alta performance, sendo que na verdade eu tenho outros. Então, sabe quando aquele amigo, aquele familiar, alguém te dá realmente uma solução para o seu problema, aquela sua dorzinha que está ali há tanto tempo e que ninguém te traz uma solução? Você não é um expert sobre isso, mas tem uma empresa por trás disso que é, ou outra mais por trás disso que também é, e o quanto a gente pode promover isso para os clientes e para os usuários finais. Então, isso é o mais importante, a gente conseguir que todos na cadeia enxerguem e conheçam como ter essa durabilidade, essa retenção de propriedade e poder escolher, né? Eu quero realmente tal tecnologia, hoje o custo-benefício é esse, ou não, eu acho essa tecnologia linda, mas realmente a pequena diferença de custo, não vou poder pagar. Não, nossa, o seu custo ainda é similar ao outro, ou está mais abaixo do que o outro, e eu preciso testar, então eu já vou comprar, já vou testar para colocar na linha. Como eu comentei, tanto o poliol quanto o isocianato, ele não tem nenhum problema, vamos dizer, sim, soluções, então você pode formular um policarbonato de ol com qualquer isocianato ou com qualquer outro poliol, poliéster ou poliéter, e ele pode ser um poliol único ou misturado, como também comentei há pouco. Então, isso também vem a questão da
compatibilidade. E a gente falando mais um pouco de todas as outras aplicações, a gente pode comentar que ele pode ser também um PU à base de água, solvente, 100% sólidos, e que isso pode agregar toda a cadeia de todos os produtos, né, de poliuretano que vão na cadeia do poliuretano. Bom, eu agradeço a atenção de todos vocês, eu fico à disposição, o próximo slide são os meus contatos, então, tanto o meu e-mail, p.alves@ub.com, e o meu celular também, que eu fico disponível para vocês, ligação, WhatsApp, que vocês preferirem, para a gente se falando. Muito obrigada. Paula, muito bom. Eu não sei se ontem eu mencionei, eu só pensei. A tua palestra é uma conversa gostosa, parece que você está conversando conosco, muito bom. Vamos às perguntas. Simone, obrigada. Imagine. Qual produto que atingiu 5 milímetros cúbicos de abrasão? Foi mostrado num gráfico. Sim, mas qual? Eu acredito que deve ser, na verdade, qual o PCD, né, a pergunta. Tá. Então, seria, na verdade, um PTMeg 1000 com um PCD 1000, que seria a linha pH que a gente colocou nesse caso. Ok. O PU formulado com PCD possui resistência a cloro, pensando em revestimento para piscina? Nós temos uma determinada resistência ao cloro, mas eu realmente desconheço essa aplicação. Eu posso perguntar se nós temos ao redor do mundo. Aqui realmente eu não tenho essa informação, mas eu peço, por favor, entrar em contato para que eu possa responder a pergunta. Eu não tenho agora para te informar para uso de piscina, né? Eu sei que nós colocamos realmente em membranas de impermeabilização, mas eu acho que não chega a esse ponto para poder responder essa pergunta. É utilizado moca como reagente? Sim, ele pode ser utilizado, porém a gente fala que o moca acaba acelerando muito a reação, né? E aí você acaba tendo tempos um pouco mais curtos de trabalho. E quando você acaba curando com outro diol, por exemplo, você acaba tendo tempos muito mais adequados ou que nós podemos adequar. Num sistema de 2 componentes, você pode ter pot life de 3, 5 minutos. Num de 3 componentes, a gente pode chegar, por exemplo, até 20, 30 minutos. Então, qual é o tamanho da sua peça, o que você necessita? Aí a gente adequaria melhor o curativo. Um outro ponto só que eu queria comentar um pouquinho do moca, nós não temos testes e resultados, justamente porque a matriz, ela sabe da peligrosidade do moca e dos cuidados que tem que se ter para manejar ele. Então, a gente realmente não teria informação suficiente de dados finais. Mas um outro ponto que eu queria citar aqui também sobre o moca hoje, custo, né? Preço realmente para você comprar 1 quilo de moca, ele está praticamente o dobro de um diol para você curar. Então, isso também é uma coisa muito válida, que às vezes a gente está tão acostumado a usar um produto, comprar, a gente sabe tudo o que aconteceu agora na pandemia com as altas dos preços, mas o moca, ele praticamente dobrou o preço, e os dióis a gente teve um leve acréscimo, e que isso já seria outro ponto também a ser ponderado. Tá ótimo, Paula. Tem algumas perguntas sobre as etapas do processo de adaptação, mas eu vou te encaminhando para que a gente não atrase a próxima palestra. Então, mais uma vez, Simone, muito obrigada. E eu encontro a UB ainda ao longo do... Né, vamos nos encontrando aqui. A gente vai se vendo, claro, então, tá, com certeza. Obrigada. Obrigada, Paula. Um abraço, bom dia a todos. Tchau, tchau. Um abraço.